Quando a gente começa a trabalhar com dicionário, né, como esse do Paulo Freire, a gente precisa pensar um pouco sobre esse processo da produção desses materiais, né? Então, um trabalho sempre coletivo, né? Ninguém faz um dicionário sozinho, é bem raro isso, na verdade, né? No geral, são várias pessoas que colaboram, principalmente esses dicionários das ciências humanas, né? Então, você une muitos especialistas de um determinado autor, e esses autores, eles vão ler a obra como um todo, e cada um, ou dois, ou três, vão rastrear um determinado conceito. Então, quando vocês veem aí, por exemplo, uma dupla, ou uma pessoa, ou três, que escreveu sobre boniteza, por exemplo, né? O que essas pessoas fizeram? Elas foram obrigadas a fazer uma espécie de elaboração própria do que seria boniteza no Paulo Freire, mas a partir daquilo que o Paulo Freire disse em várias obras. E aí é legal o verbete, porque não só esses autores, esses especialistas, eles se aventuram a fazer uma elaboração, né, desse conceito, mas eles também fazem uma referência aonde a gente encontra, né? Então aí você sempre tem alguma citaçãozinha da obra do próprio Paulo Freire, enfim, que, né, de alguma maneira você pode falar, olha, então legal, na obra Pedagogia do Oprimido ele fala disso. E tem uma outra coisa interessante também, que é, às vezes, o fato do conceito existir, mas não necessariamente a palavra ter sido usada pelo autor. Então, quer dizer, você não vai encontrar exatamente, às vezes, aquela palavra, mas todo mundo sabe que aquele conceito é muito importante, né? Então, você estudar um pensador por meio de um dicionário é um movimento legal, assim, gente. Acho que é um exercício à parte, né? Que a gente vai fazendo. O exercício de criar dicionários é um exercício bem bacana. E depois que a gente começa a ter contato, né, com esse tipo de exercício, a gente vai vendo que tem dicionário de tudo quanto é coisa. Tem dicionário de políticas públicas, tem dicionário de artes, tem dicionário de arquitetura, tem dicionário de bairros, tem dicionário de movimentos sociais. É muito interessante. Quando eu escolhi, gente, seguindo um pouco a linha que a gente pensou, né, de pegar uns verbetes mais ligados à política, né? Então, fui rastreando lá, tinha um monte, né, gente? Na verdade, a coisa mais difícil do mundo é separar educação de política, política de conhecimento, tá tudo meio junto, né, de cultura. Mas eu tentei fazer isso, né, escolher uns verbetes que, de alguma maneira, caracterizava mais para a área política, e procurei pegar alguns também que têm essa dimensão mais da afetividade, né? Que foi uma coisa que a gente falou bastante no nosso último encontro. E aí, acho que a gente podia, né, começar a fazer a leitura. Eles não são longos, eu projeto aqui, a gente lê junto e bora conversar. Legal, ó. Então, esse foi o programa Sim, que a gente mandou para vocês, né? Com uma apresentaçãozinha, blá, blá, blá. E aí, esse seria o dia de hoje, né? Dia 20. Então, nesse primeiro horário, eu tinha separado, ó, o ação-reflexão, o afetividade, o alegria, o amorosidade e esse condição antropológica. Esse condição antropológica, ele aparece como ligado a outros verbetes. Então, a gente tem que, ao tratar dele, tem que ir em outros verbetes. Mas tudo bem, é um tema importante que acho que vale a pena colocar nesse item. Então, esses seriam os que eu pensei para hoje. Provavelmente a gente não vai conseguir falar de todos, né? Ação, reflexão, afetividade, alegria, amorosidade e condição antropológica. E aí eu pergunto para vocês, e aí, vamos em qual, hein, gente? Começamos com qual? O que vocês acham? Vocês estão mais para ação hoje ou vocês estão mais para amor? Qual que é o clima hoje aqui do grupo? Estão mais para afetividade, estão mais para alegria ou estão mais para reflexão? Como é que é a pegada aqui? Alguém quer sugerir no chat? Estou aceitando sugestões. eu tô para mais para reflexão hoje. Isso aqui você já sabe que é ação-reflexão, né, Dianara? O É, Paulo Freire não dá sossego para gente, né? Ou Eu seja, também, eu também escrever reflexão. tá. Ó, já tem duas sugestões aqui. Tem três, porque tem vamos amar também. Ó, já tem três. Então já tem amorosidade, já tem afetividade, já tem ação-reflexão. Vamos tentar os três, então. Acho que a gente consegue dar conta deles. Então, beleza. Esse é o primeiro verbete, né? Ação, reflexão. Primeira ponderação importantíssima, gente. Este hífen.
né? Já falei sobre isso para vocês em outro encontro. O Paulo Freire, ele vem de uma tradição dentro da filosofia, que é uma corrente filosófica europeia, que começou no início do século XX, que se chama fenomenologia. Ele também é muito influenciado pelo marxismo, mas ele tem uma forte influência da fenomenologia também. E a fenomenologia, ela parte do princípio de que tudo é intencional, de que sempre as consciências têm ligação com os objetos têm ligação com as consciências, tudo depende, uma coisa depende da outra, as coisas estão em relação, elas tendem para a outra. É uma concepção de realidade em que você não tem isolamento, você tem sempre relação, correlação, codependência. O hífen é uma maneira bem legal de você mostrar que as coisas estão juntas. E aí, por isso, ação, hífen, reflexão, né? Ou seja, é uma coisa só, né? Então, isso é uma chave já para entender o Paulo Freire, por isso que eu já brinquei, né? Não dá só para ficar pensando no Paulo Freire, né? É impossível. E, ao mesmo tempo, não dá só para você agir, sem você refletir. Porque uma coisa é codependente da outra, e a outra é codependente da primeira. Então, esse hífen aqui, ele já é super importante. Então, vamos lá. Esse autor, né, que já está indicado aqui em cima, vai elaborar esse conceito da seguinte maneira. Ação-reflexão é expressão recorrente na obra de Freire. Então, é um conceito muito usado. Ela designa o binômio da unidade dialética da praxis. O que essa expressão quer dizer? De que ação-reflexão não são duas coisas, é uma coisa só, mas é uma coisa que está numa relação dialética, porque uma está em relação à outra e a outra está em relação a uma. E essa relação, ela não é uma relação simples, ela é uma relação contraditória. Ela é uma relação que move, ela é uma relação que implica em transformação. Então, o termo dialética aqui também remete a toda uma tradição da filosofia, já mais ligada ao marxismo. E ele vai usar um terceiro conceito, que é a praxis. A praxis é justamente a tese que diz que não tem teoria sem prática, nem prática sem teoria. Em suma, praxis seria sinônimo de ação-reflexão. Se você quiser perguntar o que é praxis, você vai dizer ação-reflexão. Não tem teoria sem prática, nem prática sem teoria, né? Então, ó, vou ler de novo. Ação-reflexão é a expressão recorrente na obra de Freire. Ela designa o binômio da unidade dialética da praxis, supondo que esta seja o fazer e o saber reflexivo da ação. Então, veja, o fazer e o saber reflexivo da ação é o que está em questão aqui. O saber que realimenta criticamente o fazer, cujo resultado incide novamente sobre o saber, e assim ambos se refazem continuamente. Ou seja, eu sei, com isso eu alimento o meu fazer, eu faço, e esse fazer incide naquilo que eu sei. E aí eu vou construindo dialeticamente esta unidade. Eu sei, eu estou estudando Paulo Freire, eu aplico isso e essa aplicação volta para o saber que eu estou construindo sobre Paulo Freire. Então, é um círculo. E eu estou o tempo todo dentro desse círculo. É um círculo de retroalimentação. É isso que o autor está dizendo aqui para a gente. A expressão incorpora todo o esforço da tradição dialética. Falei para vocês, né, essa herança que o Paulo Freire tem do marxismo, é o que está se referindo aqui à tradição dialética. A expressão incorpora todo o esforço da tradição dialética na tentativa de superar sua marca idealista de origem. Ou seja, o Paulo Freire não defende que só pensando a gente muda alguma coisa, que só trabalhando com as nossas ideias a gente muda alguma coisa. É necessário fazer. Mas ele também não vai pensar num fazer puro e simples sem a presença das teorias e do saber. E isso, gente, é Paulo Freire do começo ao fim. Por isso, ação-reflexão, por isso, praxis. Esforço que perpassa o marxismo e também o personalismo, numa tentativa de evitar a separação entre as mãos e o cérebro, o fazer e o saber, a linguagem
e o mundo. Então, é contra isso, né, que o Paulo Freire luta o tempo todo. Não vamos separar as mãos do cérebro, nem o cérebro das mãos. Não vamos separar aqueles que pensam daqueles que fazem, né? Não vamos separar o fazer do saber. Não vamos separar a linguagem do mundo. Esse esforço pode ser mais bem exemplificado com a citação de títulos. Aqui, no caso, Penser avec les mains, então, pensar com as mãos, né? Essa ideia de que você vai pensar trabalhando, né? Ou mesmo outro texto do Paul Ricoeur, que é Trabalho e Palavra, Filosofia da Praxis. São vários livros que trabalham com essa mesma ideia. Todos eles, gente, ou na linha marxista, ou nessa linha da fenomenologia. Então, aqui o autor vai citar vários textos, né, que o Marx usou, que a fenomenologia usou, e que dão base para essas teorias aí do Freire. Então, ele vai continuar, ó, mas teve seu início nas teses sobre Feuerbach, que é um livro do Marx, e nos escritos posteriores de Marx, em que justamente com Engels desenvolve a teoria do materialismo histórico, nome específico da teoria do Marx. Não se preocupem exageradamente com isso, é só um histórico mesmo de onde que o Paulo Freire vai construir esse conceito. Ele é um filósofo, então ele se baseia na tradição, né, para começar a pensar isso. Por outro lado, assume traços do personalismo que assimila esse conceito de praxis, né, então essa junção de teoria e prática, dando-lhe um estofo antropológico mais radical. Então, sim, é teoria e prática, mas o Paulo Freire vai ver como isso se dá nas pessoas, nos humanos concretos, nas humanas concretas, nas pessoas que estão vivendo nas periferias, nas pessoas que estão vivendo no Brasil, nas pessoas que estão vivendo em outros lugares. Como impulso para superar o dualismo entre reflexão e ação, que na sociedade capitalista toma a forma da antinomia capital-trabalho. O capitalismo, no geral, ele é forjado, ele é criado na ideia de que uns pensam e os outros usam as mãos, né? Vocês sabem muito bem disso, né? Tem uma distinção social que funciona em torno dessa separação. E, no geral... Que horrível! Oi? Que horrível! Uns triste, né, gente? E outros vão lá carregar piano. E ainda ganha mais, né? Certo? Não é isso? Então, você tem aquele que usa o cérebro, né? Vamos pensar no exemplo clássico, né, gente? Que eu acho que, assim, é clássico porque é a imagem perfeita, né? Quando você pensa, por exemplo, na construção civil, né? Quanto é que ganha quem desenha a planta, né? Certo? Então, pensa lá no trabalho do arquiteto, quanto é que ganha quem faz a proposta racional da obra, o engenheiro, por exemplo, né? Quanto é que ganha quem é o dono da maquinaria, né? O dono do empreiteiro, né? Aquele que tem as máquinas e que vai operacionalizar aquilo, e quanto é que ganha quem carrega os tijolos. Paulo Freire ensaia materializar essa junção na prática. Junção de quê? Ação, reflexão. Sem eliminar os polos constantes em constante dialetização. Por quê, gente? Porque é importante a gente entender o papel da reflexão. E é importante a gente entender o papel da ação, né? Não tem problema que em alguns momentos a gente está mais voltado para a ação. Em outros momentos a gente está voltado mais para a reflexão. Agora mesmo a gente está no momento mais voltado para a reflexão. Isso não significa que esse ato de reflexão também não tenha dimensões de ação. Então, o Paulo Freire, ele fala, eu vou tentar materializar essa junção, mas eu também não vou eliminar o polo. Eu quero mostrar que tem esses dois polos, né? Especificamente em Ação Cultural para a Liberdade e Outros Escritos, né, que é uma das obras dele, ele afirma que a palavra humana é mais que um mero vocábulo, é palavra-ação. Então, veja que bonito isso. O Paulo Freire diz que quando a gente está falando, quando a gente está ensinando, quando a gente está conversando com as pessoas, quando a gente está se comunicando, quando a gente está dialogando, isso já é ação. Então, ele também quer ressignificar o conceito de ação. Isso é muito bonito também, né?
é muito legal a gente pensar nisso, né? O que é teoria, o que é reflexão, o que é ação, que tipo de atividade minha é ação. Então, a maneira como você conduz, né, um discurso, dependendo da funcionalidade, dos objetivos, você vê essa palavra ação. Da mesma forma que não pode haver pensamento, linguagem sem mundo referente, colocando novamente a questão do movimento dialético entre a prática produtiva, o produto cultural e o conhecimento. Nessa perspectiva, a unidade dialética, ou seja, essa relação, né, tensa entre a teoria e a prática, ação e reflexão, subjetividade e objetividade, vai sendo compreendida em termos corretos, na análise daquela relação antes referida. Então, é isso. Não é uma coisa só, no sentido de que ele vai deixar os polos visíveis, mas não são duas coisas separadas. E a dimensão da reflexão, ela já tem dimensão de ação, e o contrário também. Não há teoria sem prática, não há prática sem teoria, é assim que ele concebe. No entanto, no mundo que a gente vive, essa cisão existe, concretamente falando, né? Superar a lógica do capital é superar essa cisão, né? Parafraseando o título da Pedagogia do Oprimido, aprender a dizer a sua palavra, Freire afirma que, nessa perspectiva da dialética, aprender a ler e escrever oportuniza a percepção implicada no poder de dizer a sua palavra, comportamento humano no mundo que envolve ação-reflexão. Então, veja, aquele texto que eu falei para vocês, né, o ato da importância de ler, a importância do ato de ler, a importância do ato de falar, a importância do ato de você enunciar a sua palavra, para o Paulo Freire isso já é ação-reflexão, né? Você poder dizer a sua palavra, aprender a escrever para poder dizer a sua palavra, né? Isso já é uma atitude, já é ação, já é atitude política. Então, agradeço muito, Wesley, pela sua presença, e é com você. Obrigado, Suzy. É sempre bom a gente lidar com os amigos, que eles são generosos com a gente, né? Vocês podem, sei lá, dividir por 3 o que ela falou, e ainda assim talvez esteja muito. Mas eu estou muito feliz com o convite. Eu estou aqui um pouco apavorado, né, para ser bastante sincero, porque a Suzy me relatava da trajetória de vocês, e de gente que se formou com louvor e segue se formando com louvor, não é? Na vivência nossa de todo dia, na convivência, como ficou atestado agora há pouco na fala da Kátia, se eu não me engano, né? Na convivência com Paulo Freire, de modo que eu estou sentado, não é só por conta das condições, mas é para que as pernas não me deixem ficar em pé, de tremor de conversar sobre Paulo Freire com gente que o entende talvez de um modo mais agudo do que eu mesmo. Assim mesmo eu estou aqui, a gente é meio cara de pau, e eu espero contar com a generosidade de vocês. E a gente vive um momento meio duro, né? Meio não inteiramente duro, de muito sofrimento, de muita angústia, de muito medo, não dá para racionalizar o tempo todo, não dá para seguir de modo lógico o tempo todo, é preciso que a gente encontre espaço para a fé em alguma coisa, para que a gente possa encontrar algo com o que se deliciar, com o que se acalentar, se acolher, e permitir nutrir aquilo que possa nos fazer respirar um pouco mais profundamente e seguir. E é um pouquinho com essa tarefa que eu também estou aqui hoje, não é? De tentar fazer algumas vinculações entre a obra de Adélia Prado, uma poeta viva brasileira, né, de importância que não se pode negar, com o pensamento ou aspectos do pensamento de Paulo Freire, e nesse nosso primeiro encontro, eu dei esse título aí, Cuidado de Mãe e de Pai, Lições para a Experiência Educacional.
E eu vou ler um trocinho aqui, bem rapidinho, curtinho, prometo que eu não vou demorar, só como um ponto de partida, para que depois a gente possa prosear, tá bom? Vocês podem me interromper durante a leitura, se alguém quiser, mas eu prometo que não vou me demorar. A ideia de educação como cuidado, gente, ela me ocorreu numa convergência quase gratuita entre a leitura da prosa 11 do livro Solte os Cachorros, de Adélia Prado, com a vinculação que Paulo Freire faz entre educação e afeto. Paulo Freire, ao defender que a educação é uma especificidade humana, a grosso modo, o gato não precisa de escola para ser gato, o educador indicará que não se poderá escapar dos ou ignorar os afetos no ato de ensinar e aprender. Sejam aqueles que nos aproximam, sejam aqueles afetos que nos distanciam das pessoas. Não será possível educar de uma perspectiva progressista, é claro, sem uma postura generosa com as pessoas, evitando a arrogância, a falta de humildade, evitando a ofensa, a humilhação, que se instalam em relações onde a generosidade não é fundamento. Não será possível educar de uma perspectiva libertadora sem que haja disposição para ouvir com interesse o que as pessoas dizem, como condição mesma para que haja o diálogo. É preciso querer bem a educação e aos educandos, como defendeu o educador, como uma referência clara de que um dos saberes necessários à prática educativa é a afetividade. Até a raiva daquilo que nos impede de amar deve compor a nossa experiência educacional. Mas como isso me levou na direção da ideia da educação como cuidado? Peço licença para ler a prosa 11 de Adélia Prado, que está neste livrinho chamado Solte os Cachorros. Diz a prosa: coisa jeca é sapato machucando. Antes, quando eu era mais pitimbada, sapato novo era manqueira, calo d'água e sofrimento, aquela feiura. Hoje não. Compro sapato de qualquer moda, ando, nenhuma bolha não me dá. Será o pé ou o sapato que sabe que agora sou a feliz proprietária do King of Almôndegas? A gente passa a maior parte da vida perguntando e resposta que é boneca. Não é uma vida exemplar, esta que tira de um velho o doce modo de ser um homem com netos. Me dá meu troco, seu ladrão, vai roubar sua mãe. Isso no ônibus cheio, mulher de maneira aberta, cara retença, comprando briga com o mundo, menino de 7 anos com carinha de 5, suadeira, calorão, muda de rosa me espetando, carne moída vazando na sacola de lona, a bela mancha horrorosa de quando eu tinha 10 anos e saía apavorada. Mãe, será o tomatezinho azedo que eu comi demais? Me vale Santa Terezinha que eu tô tuberculosa. Ai, regra para as coisas, receita para eu seguir em cima da mosquita, isso que é bom não existe. Doutor tem um ponto de vista, padre tem outro, especialista dos nervos manda a menina de 14 anos chamar a mãe por aquele nome que começa com feda, dizendo que junto com os nomes saem as nervosias da criança. Nervosia todo mundo tem. Agora que isso cura com insulto, é a primeira vez que vejo falar. Bom para menino é respeito e para chilique é chá de erva cidreira. Deixam os coitadinhos dos inocentes ao Deus dará, não tocam a mão em vara, nem correia, a fim de ser moderninhos, e no fim é essa desorientação, psicologia em cima dos coitadinhos, que não tem culpa de nada. A coisa mais triste que eu já vi é suicídio de criança.
Eu fico adoecida só de ter esse pensamento. Os cabelos do meu corpo ficam de pé diante dessa coisa que consegue ser a mais horrorosa de todas. Eu peço a Deus, começando do tutano dos meus ossos, que livre os meninos de nós todos, sem escapar nenhum, desse tremendo horror. Peço à Sagrada Família que faça a nossa casa ter uma natureza de alegria, um sentimento seguro, formado pela cantiga na boca, pela mão cozendo, cozinhando, acarinhando, sem as profundas vaidades que esvaziam o coração e nos deixam tão fracos. Obrigação nossa, de pai e de mãe, é dar amor perfeito, é falar, olha, fulano, é assim, assado, Deus existe, esta vida tem fim, estamos aqui emprestados a fim de fazer o bem, amar nossos semelhantes. É debater com eles quando a tiririca das más companhias e das influências ruins ameaçar a lavoura. Eu tenho para mim, depois que a gente tem filho, só existe uma tarefa para fazer: cuidar deles. O que está mais perto do amor de pai e de mãe é ódio de pai e de mãe. Que graça tem meu boteco prosperar se faltar alegria dentro da minha casa? Segue o fio da amargura das pessoas para ver onde ele vai parar e esbarra no pai e na mãe. Não estou falando que bondade de pai e mãe acaba com o sofrimento das pessoas. Não, seria muito analfabetismo da minha parte. Sofrimento é destino de todos, porque somos filhos de Adão. Eu só quero dizer que se a gente se esforçar para ser pai e mãe, com decência, parar de pensar na gente, para se incomodar mais com estes que nós pusemos no mundo, eles vão dar conta de sofrer sem perder a esperança. Tira essa para ver quem aguenta o baralhado. Nem animador de televisão com rios de dinheiro, nem cantor de cartaz, nem quem faz livro muito admirado. Eu erro com os meus, comigo erraram meu pai e minha mãe. Mas com um detalhezinho que eu não posso esquecer. Quando eu tive a fitosa, aquela doença de gado, eu já era cavalona. O pai me punha no colo para me distrair, andava comigo na beira do ribeirão, mostrando uma coisa, outra, apanhando um ramo com uma florinha, limpando minha baba roxa de violeta genciana, falando, você vai sarar, filha, vai sarar logo. A mãe era um estrago de braba. Mas quando eu lembro dela me castigando com o safanão do pente na cabeça e me fazendo 2 molhos de cachinhos para eu ir bonita para a escola, me dá um engasgo, uma saudade sem remédio, uma vontade de ser pobre igual antigamente, só para escutar ela falar, já está ficando mocinha, umas roupinhas melhores. E o pai, moça bonita, precisa disso não. E meu Deus, quanto jeito que tem de ter amor. Essa é a prosa 11 do livro Solte os Cachorros. E nesta prosa, gente, fica posta a defesa de que a tarefa mais fundamental de pai e de mãe é cuidar. Que, por sua vez, é a expressão mais forte do afeto e do amor. Note que Adélia, ao lembrar do gesto de cuidado do pente nos cabelos, encerra a prosa vinculando o cuidado como uma das formas de amar. Diz a poeta, meu Deus, quanto jeito que tem de ter amor. A leitura dessa prosa me fez pensar que talvez isso esteja contido na compreensão de Paulo Freire sobre a afetividade. Se a gente precisa ser ensinado a ser gente, e a educação é uma das ferramentas que colaboram com esta tarefa. A educação, incluída a educação escolar, pode e talvez deva ser compreendida como cuidado. A educação poderá oferecer às crianças os instrumentos para que forjem da melhor maneira possível o seu jeito de ser gente. Note-se que a educação não deveria oferecer as ferramentas para que as crianças sejam tal como queremos. Educar
Implicará também em garantir que as crianças tenham acesso às melhores condições, às melhores experiências para que se façam gente em liberdade e alegria. Dessa perspectiva, a luta dos docentes pela educação e por condições de trabalho mais dignas e justas, dirá Paulo Freire, não é uma demanda de classe tão somente, mas de modo ainda mais profundo, uma luta em defesa daqueles que ainda não podem, por si, defender o seu direito de construir a sua humanidade com liberdade e cercado do melhor contexto possível. É para que possamos cuidar das crianças na experiência educacional, escolar ou não, que o docente e as pessoas devem lutar para que o seu ofício, a sua educação educacional, possa ser realizada com decência e sem as dores que seguramente poderiam ser evitadas. O docente cuida de quem ainda não pode cuidar de si amplamente. Assim, partilhamos com a família a tarefa de cuidar das crianças. E o cuidado aqui assume aspecto mais agudo. Não se trata de reduzir o cuidado aos gestos de higiene, alimentação, entre outros, por vezes reputados como menos importantes. Vocês já notaram que quanto mais distante o docente está das crianças, maior é o seu salário? Enquanto a gente ensina as letras, os números, os contos, os pontos, os relevos sobre os trevos, o que fazemos de mais fundamental é oferecer às crianças as ferramentas para que se construam e, quiçá, ao longo de suas vidas, possam se refazer. A ideia de que pai, mãe e docentes têm como principal tarefa o cuidado aponta para uma dimensão que extrapola o ofício, como já indiquei. Cuidamos não apenas por conta das obrigações maternas e paternas ou por conta do ofício da docência, mas também porque a nossa própria existência é resultado de algum nível de cuidado que nos foi ofertado. Assim, a educação como cuidado é expressão de amor pelas crianças, mas também pelos atos educacionais que se comprometem com a construção da humanidade delas. Educação como cuidado é resistência à recusa do afeto como parte dos gestos de ensinar e aprender. Bom, gente, eis aqui um ponto de partida, tão somente para a nossa prosa. O cuidado de pai e mãe de Adélia me parece dimensão da afetividade que, segundo Paulo Freire, sela o compromisso dos educadores com as crianças e a educação, que ele chama de querer bem ou de afetividade. Fico à disposição de vocês para a gente conversar. Eu me inscrevi aí porque eu lembrei, eu acho que também mexeu comigo um pouco também, essa questão de que o professor ele pode estar longe do processo educacional, como ele está perto, depende de que forma ele olha, e me veio também na cabeça o livro que Paulo Freire escreveu, Professora Cintia Não. Eu lembro que foi na época que ele lançou, eu era educadora de educação infantil. E eu lembro que criou uma polêmica, porque, assim, confundiram... Você trouxe um afeto pela Adélia Prado aí, que eu comecei a entender esse afeto, né? Mas eu lembro que, na época, deu uma discussão tão grande e eu não entendi. Eu cheguei a ler um pouco o livro, tinha dificuldade hoje com o vocabulário aí, o dicionário que a Suzy nos proporcionou, eu acho que eu vou precisar reler um monte de coisa que eu não entendia, e eu fiquei pensando, porque ele traz um afeto diferenciado, né? Eu queria que você faça um pouquinho esse contexto do livro, Professora Cintia Não, porque eu acredito que passa por esse afeto que você trouxe de Adélia Prado, é isso? A gente tem não sei quando foi que a gente criou essa ideia, não é, de separar a experiência educacional das dimensões afetivas. Eu não teria coragem de afirmar,
e nem elementos muito objetivos para afirmar que Paulo Freire estivesse fazendo essa separação, vinculando, por exemplo, a tia às dimensões afetivas e a professora aos aspectos educacionais. Eu tenho mais segurança em dizer que lá nesse texto, o que Paulo Freire está fazendo é uma reflexão sobre a seriedade que precisa ter o ato educacional, o gesto educacional. Agora, quando eu aproximo aqui Adélia Prado e Paulo Freire, eu sempre digo isso toda vez, quem já me ouviu falar disso já está cansado. Eu acho curioso, gente, naquele livrinho de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, que a mim me parece a obra mais filosófica de Paulo Freire, que ele encerre a lista de saberes que ele elenca como sendo necessários à prática educativa, porque esse é o nome do livro, não é? Pedagogia da Autonomia, saberes necessários à prática educativa, claro, uma prática educativa progressista ou libertadora, como ele dizia. A mim me chama a atenção que o último saber seja o afeto, Mércia. O último, se você pegar o livrinho, procura na internet lá, o último afeto que encerra o livro é o que ele chama de querer bem. E eu sempre fico pensando o que é que ele quis dizer com isso, mas eu sempre penso que parece que Paulo Freire indica que não será possível que a gente realize bem uma educação que tenha compromisso com as crianças, com a libertação, com a autonomia delas, se a gente só respeitar a cultura delas, se a gente só estabelecer processos de diálogo, e isso não estar assentado num compromisso mais profundo com a humanidade das crianças, porque a gente pode ensinar o diálogo, a gente pode ensinar os elementos da cultura como estratégia de preparação para o mercado de trabalho. A gente pode dizer assim, olha, é bom que as crianças saibam dialogar, argumentar, porque isso lá no mercado de trabalho, aliás, tem gente que fala isso a respeito da filosofia, né? Que é estudar a lógica, a retórica, e Paulo Freire não está dizendo que o diálogo, o respeito aos saberes dos educandos, eles são fundamentais tão somente para o mercado de trabalho, mas para a vida como um todo. É a existência mesma dos meninos e meninas que está em questão, no sentido de que a gente precisa ter compromisso e compreender com agudeza que a coisa mais fundamental que a gente faz quando ensina não é o que a gente ensina formalmente, mas os elementos que a gente oferece para essas crianças para que eles possam se desenvolver. Este é o querer bem. Este é o compromisso, essa é a ligação, é a afetividade que a gente tem. E como eu tenho compromisso com essas crianças, nesse sentido, os outros elementos, a amorosidade, a generosidade, entram como elementos fundamentais, porque o gesto de cuidado nesses termos me obriga a não desistir dessas crianças, me obriga a não descuidar do que eu estou fazendo com elas. Não é alguma coisa que eu dei a minha aula e vou embora, porque mais do que se ela compreendeu o que eu estou dizendo, eu precisaria me certificar de que ela se apropriou daquilo como algo, ou melhor dizendo, eu tenho que ter certeza todas as vezes que aquilo que eu estou oferecendo para a criança, de fato, possa colaborar para a construção da sua humanidade, né? Então, o afeto, ele é, ao mesmo tempo, uma referência aos sentimentos, como sendo coisas importantes para a prática educativa, mas o afeto diz respeito a esse reconhecimento de que a gente tem uma obrigação com as crianças. Nós temos um dever com as crianças. E uma obrigação que não é, como eu disse há pouco, apenas de ofício. É uma obrigação humana. Né? Alguém cuidou da gente. Por isso nós estamos aqui nessa hora, nesse dia, conversando. Nós não teríamos durado uma semana se alguém não tivesse cuidado da gente. E a educação é uma das ferramentas humanas para
colaborar para essa, ou deveria, pelo menos, né, para ajudar a cuidar da tarefa que as crianças precisam experimentar, que é de construir com alegria e liberdade a sua própria humanidade.